Bom, a interpretação da derivada como uma taxa de variação é extremamente utilizada dentro da economia. E aí a gente vai ver alguns conceitos, que é o conceito de custo marginal, receita marginal e de elasticidade, que são conceitos dentro da economia. Vamos ver então utilizando derivada. Então a interpretação da derivada como taxa de variação é muito utilizada na economia, englobando conceitos como custo marginal, a receita marginal, elasticidade, etc. A denominação marginal, utilizada pelos economistas, indica uma variação na margem. Então tá tipo uma margem de erro, né? Significando que é considerada como um limite. Então é aproximação, é um limite. Bom, o custo marginal vai ser dado da seguinte maneira. Vamos supor que o custo total para produzir e comercializar Q unidades de um produto é dado por esse custo. Então esse é o custo para produzir e comercializar. Tá? Se a gente aumentar a produção de Q para Q mais delta Q, né, como que vai ser o acréscimo no custo total? Ele vai ser dado por delta C, que é C de Q mais delta Q, menos C de Q, né? Que é a mesma variação que a gente tinha lá no delta, aquele acréscimo no Y, né? Era o delta Y que a gente tinha lá. A taxa média de crescimento, a taxa média de acréscimo no custo por unidade acrescida, na produção no intervalo de Q até Q mais delta Q, ela é dada por essa variação aqui, ó. Então essa variação média é a taxa média de acréscimo, né, de crescimento, de variação, que a gente já viu. Então essa é a taxa média de acréscimo no custo por unidade. Então é só fazer o custo nesse número de unidades, menos o custo deste número de quantidades de unidades, dividido pelo acréscimo que a gente fez no número de produtos, né, de unidades de produtos. E aí então a gente define o custo marginal como sendo o limite, né, desta taxa média de acréscimo. Né? Então fazemos esse limite quando o delta Q tende a zero. E esse limite aqui, quando a função custo for derivável, é exatamente a derivada do custo no ponto Q. E a gente vai chamar de custo marginal. Tá? Cm do ponto Q é exatamente a derivada do custo. Ele representa, então esse limite aqui, ele representa a taxa de variação instantânea do custo total por unidade de variação da quantidade produzida, tá? Quando essa se encontra num nível Q. Então qual é essa variação, né? Quando eu aumento, né? Quando eu estou nesse... Qual é a variação? Ele vai aumentar ou vai diminuir quando eu aumentar o número de unidades? Então, de modo análogo, se denotarmos por R de Q, a receita total obtida com a comercialização de Q unidades de um determinado produto, então a gente vai ter que a variação na receita é a receita da produção de Q, né, da comercialização de Q mais delta Q, menos a receita que a gente tinha produzindo Q. Então, nossa diferença, né, é a variação da receita. Tá? Então, esse daqui é o acréscimo ocorrido na receita total quando a demanda aumenta de Q para Q mais delta Q, né, unidades desse determinado produto. E aí, então, a nossa receita marginal vai ser exatamente a taxa de variação instantânea da receita total por unidade de variação da demanda. Né? Então, é a taxa de variação por unidade. Tá? Então, quando essa se encontra num nível Q. Tá? Então, essa taxa de variação na receita, né, em relação ao número de produção é dado exatamente pelo limite, né, da variação da receita sobre a variação na produção. Tá? Quando essa variação na produção tende a zero. Tá? Então essa é a receita marginal no ponto Q. E se a receita que é dada em função do número de unidades produzidas, ela for derivável, então isso vai coincidir exatamente com a derivada dessa receita.
Agora, o conceito de elasticidade, pessoal, é dado da seguinte maneira. Então, suponha que eu tenho uma função y igual a f de x. A elasticidade de y em relação a x é definida como e de x, né, o limite da variação em y sobre y dividido pela variação em x sobre x, quando a variação em x vai para zero. E representa a taxa de variação percentual da variável dependente y em relação à variável independente x. Então, em relação à variação percentual na variável independente x. Então, é a variação percentual em y sobre a variação percentual em x. Tá? Então é isso que é uma taxa, é como se fosse a taxa de variação da variação, vamos dizer assim, né? Você tem aqui uma taxa que é o percentual de variação em y e aqui um percentual de variação em x. Então você está vendo a taxa de variação desse percentual, desse quociente de percentual, tá? Então a gente pode reescrever essa função, né, como sendo o quê? Como sendo a variação delta y sobre delta x vezes x sobre y, né? É só preservar a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a gente tem exatamente essa equação. Se a função y for derivável, então essa questão aqui, né, como o limite dessa é exatamente a derivada de y em função de x, né, ou f' de, né, aqui também você pode ver como f' de x vezes x sobre y, também posso ver dessa forma, ou, né, como y é f de x, então é x sobre f de x. Então posso ver a elasticidade dessa maneira, tá? E a elasticidade, ela mede a tendência de resposta de y a pequenas variações de x. Então como que o y vai variar? Lembra que a gente viu o gráfico da 1 sobre x? Que pequenas variações no x próximo de zero davam grandes variações no y? Essa que é a ideia. Essa elasticidade vai me falar sobre essa variação, né? Se grandes variações no y vão corresponder, no x vão dar grandes variações no y e coisas desse tipo, né? E aí, consequentemente, se a elasticidade for positiva, significa que um aumento percentual em x vai acarretar uma variação percentual positiva em y. E se a elasticidade é negativa, um aumento percentual em x vai acarretar uma variação percentual negativa em x. Então, essa elasticidade, ela mede, ela compara esta variação entre x e y, tá bom? Em situações práticas, geralmente usa-se uma aproximação dessa equação aqui, ó. De que forma a gente faz isso, né? Então, seja delta, seja tal, o acréscimo percentual em x e delta a variação percentual em y. Então vai ser delta sobre tal, né? Então a gente vai ter que delta, né, a variação percentual em y vai ser aproximadamente a e de x, né, a elasticidade vezes o acréscimo no x, o acréscimo no x. Então a variação no y, a variação percentual no y, vai ser a elasticidade vezes o acréscimo em x. Acréscimo percentual em x, tá? Porque é exatamente isso, não é? Não é a variação percentual de y sobre a variação percentual de x, então é como se fosse aproximadamente delta sobre tal, né? Não é exatamente, por quê? Porque isso aqui é uma medida. E esse carinha aqui, e de x, é infinitesimal, é um limite, né? Então, por isso que vai ser aproximado. Igual aquela aproximação que a gente fazia lá na parte de diferencial.